Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou Ana Rodrigues e agora o nosso assunto é previsões 2017. Vamos conversar agora com você que tem o signo solar ou o ascendente em Leão, ok? Você que é do signo de Leão ou tem um ascendente em Leão, tem um ano de 2017 bastante interessante para a questão de aprendizado, tá? Favorável também bastante para viagens, tanto as curtas quanto as viagens um pouquinho mais longas, mas realmente forte nessa questão que envolve a mente superior e a mente básica, melhorar as experiências. O mês de janeiro, ele não é um mês assim muito marcante em termos de aspectos fortes, mas a gente tem no dia 19 o Sol ingressando no setor das parcerias, né? E isso vai acontecer no dia 19, no dia 28 tem o Marte ingressando na casa 9, no signo de Áries, na casa 9, que representa a questão do aprendizado. Essa influência, tanto da casa 7 quanto da casa 9, ela é muito benéfica, por exemplo, se você tiver que lidar com assuntos ligados aos processos da justiça de uma maneira geral, né? Com os processos, com questão de aprendizado, tiver que iniciar cursos, ela é muito interessante, inclusive pode despertar um interesse na busca de conhecimento, e aí essa questão de cursos, o aprimoramento do conhecimento fica mais exacerbada durante esse ciclo, ok? No mês de fevereiro, temos algumas coisas bem interessantes, porque dois eclipses, na verdade o ano de 2017 tem alguns eclipses acontecendo no signo de Leão, o que vai mexer bastante com vocês interiormente, mas também traz a possibilidade de realizações importantes em alguns setores. Em fevereiro são dois eclipses, mas antes dos eclipses nós temos a Vênus também ingressando junto com o Marte, né, que ingressou no fim de janeiro. Agora é a Vênus que ingressa no setor 9. Vênus em Áries no setor 9 é muito bom para a questão do entretenimento. Tem que aproveitar essa energia porque logo ela vai entrar no movimento retrógrado no mês de março. Então é muito bacana para entretenimento mesmo, para se divertir, para lidar com cursos de idiomas, por exemplo, para experimentar conhecimentos novos mesmo, né? E até porque a Vênus representa o desejo, os desejos durante esse período podem estar relacionados com algo um pouquinho mais elevado, até a questão afetiva pode estar relacionada com alguma busca maior, né? E aí descobertas muito bacanas podem vir, como essa casa rege a mente superior, né? Algumas coisas interessantes podem vir aí com relação aos assuntos amorosos. No dia 6, o Júpiter entra no movimento retrógrado, ele vai ficar até o mês de junho, certo? E atinge a casa 3 de vocês. Essa é uma casa da mente básica, da maneira como vocês se relacionam com o meio. E alguns outros posicionamentos e aspectos também vão influenciar esse setor. Agora, é super importante, leoninos, que a questão da diplomacia esteja em alta, tá? Porque o Júpiter rege a justiça, rege a experiência e o conhecimento, a maneira como a gente aprende, né? E Libra é um signo do equilíbrio, da parceria, da diplomacia, realmente que busca o acordo. Só que no movimento retrógrado isso pode ficar um pouquinho distorcido. Como envolve já um setor natural de comunicação, a atenção aqui é muito pedida aqui em termos de aspectos planetários, posicionamentos e tudo mais, porque ela requer equilíbrio na maneira de expressar os teus interesses. Agora, em termos mais práticos, em questões do cotidiano, os assuntos que envolvem o aprendizado, cursos, por exemplo, podem vir à tona, a necessidade de alguma experiência a mais pode vir como um dever, como alguma coisa necessária mesmo para melhorar um conhecimento em um sentido. E aqui a gente mexe com alguma questão relacionada com perdão também, com ter que rever algumas posturas de passado, questão de comunicação mesmo que não foi muito adequada. O retrógrado ele vai para trás e volta, então ele traz algum assunto lá do passado que não foi resolvido. Não precisa ser de um passado distante, tá? De quando você era criança, mas de situações que já passaram e que não ficaram muito bem esclarecidas. Como o Júpiter ele rege também esclarecimento e tal,
esse período de fevereiro a junho pode trazer vários assuntos que você precise rever aí, consertar, ok, leonino? Então é um dos pontos fortes. Agora o Júpiter também rege as viagens. Com o Júpiter no movimento retrógrado, planejar a viagem é um dos pontos importantes durante esse período. Ele não é muito interessante para viajar rapidamente, por exemplo, né? Quero viajar agora, já começo a aprontar as malas para viajar. O movimento retrógrado, ele não é fluido, né? Como eu falei, ele vai para trás, depois volta, ele é inconstante e não é um bom período para vocês leoninos fazerem viagens não planejadas. Organize, espere passar essa fase se possível e aí sim pode viajar mais sossegado, certo? Bom, aí no dia 10 tem o eclipse que acontece no signo de vocês. Como a Lua, né, que vai estar eclipsada aqui durante esse período, ela mexe com uma questão emocional. O signo de Leão já é um signo que é emocionalmente ativo, né? E aí esse eclipse, ele exacerba um pouco a questão emocional. Então você tem que ficar um pouquinho atento aí, leonino, para não exagerar na dose nas questões que você vive durante esse período, porque isso pode trazer um certo exagero em termos na reflexão mesmo, né? Exagerar nos sentimentos, nas emoções, das circunstâncias que você vem vivendo, certo? E a Lua, ela rege a casa 12 de vocês, que é uma casa dos realmente medos, problemas, angústias, uma casa um pouquinho pesada, então esses assuntos podem vir aqui à tona. Eu não diria que venha uma insegurança. Segurança não é uma coisa muito natural do leão, mas muitas vezes pode vir o excesso de segurança, o excesso do julgamento em relação ao outro, que não é uma coisa muito bacana, certo? E o outro eclipse, ele vai acontecer na casa 8 de vocês, que envolve os assuntos um pouquinho mais críticos, né? Bom, é um mês que é para resolver, solucionar as coisas. Tudo me parece para vocês leoninos que esse mês de fevereiro gira em torno da maneira como você recebe críticas dos outros, como você recebe ponto de vista do outro, como você lida com isso. É um mês em que vocês precisam resolver as coisas, porque tem o Sol também entrando em Peixes, é também essa casa aí dos processos críticos, e aí precisa lidar com isso. Mesmo se vocês passaram por alguma perda importante que dói muito ainda interiormente, tem que pensar em uma maneira, se obviamente é algo que vocês podem resolver, que cabe aí uma ação para solucionar, talvez seja o momento de solucionar mais do que sentir exacerbado. Ou se não cabe solucionar, no momento de passar adiante, né? Porque a gente tem esses aspectos sendo formados e no final, esses posicionamentos, na verdade, nesses eclipses, e no final de fevereiro, o Marte, com uma energia bastante ativa, né? Que estará passando pelo signo de Áries, um signo que tem uma característica muito ativa também, vai formar aspectos importantes novamente com esse eixo da experiência e da comunicação. Casa 9 é casa 3. Então, tudo em fevereiro gira em torno da maneira como vocês estão se posicionando em termos da expressão, expressando os seus interesses, as suas ideias e opiniões, e também como vocês estão buscando a experiência, lidando com a experiência em um sentido geral. Tem que realmente ficar atento para não julgar em excesso e se ver perdido depois para ter que consertar as situações, tá? Agora, é alguns dos aspectos muito bacanas para quem quer iniciar curso. Ele impulsiona bastante nessa busca, também vai impulsionar a busca por viagens, né? As experiências por viagens. Assim, tem que observar muito o mapa natal de cada um para ver se cabe a viagem agora. O Júpiter retrógrado, ele não é um momento muito adequado para viajar, mas depende muito da individualidade, certo? No mês de março, temos o próprio Júpiter retrógrado formando um aspecto desafiador com Urano. Tá passando em Áries no dia 2, exatamente, tá? Mas esse é um aspecto de um pouquinho mais longo, ele não é tão curto. Envolve a casa 3 e casa 9. E primeiro que vai mexer muito com o sentido da independência de vocês, de liberdade, de buscar justiça. Se vocês, provavelmente nesse período aqui é um período em que, se tiver alguma situação inquietante, por exemplo, com relação a alguma situação que vocês viveram, que vocês acharam injusta, ela vem forte. Se envolver uma empresa, talvez um momento de entrar com algum processo, enfim, a necessidade de fazer justiça parece muito intensa em um sentido geral,
também do aprendizado. Pode ser um mês muito intenso nessas questões intelectuais para vocês leoninos, né? E a casa 3, ela é uma casa do dia a dia mesmo, né? Então tudo fica um pouquinho exagerado ali, tá? Só tem que ficar atentos, leoninos, porque assim, tem situações que até dá pra gente conduzir sozinho, né? Mas tem outras que tem que partilhar mesmo, né? Dependendo do ambiente onde você viva, não dá muito para bater no peito e falar, eu dou conta do recado. Esse é um dos avisos aí, porque esse aspecto de oposição do Júpiter com Urano, ele acentua muito essa coisa da independência, da liberdade, do fazer do meu jeito. E aí você pode ficar um pouquinho resistente e não querer aceitar muito as coisas como elas são no ambiente, né? Então, toda atenção, toda cautela aí durante esse período. Agora em março também a Vênus entra no movimento retrógrado, né? E ela estará passando exatamente nessa casa 9 de vocês, mas ela rege a casa da carreira, né? A casa de Touro. E esse movimento retrógrado vai até o dia 15 de abril, o que torna um pouquinho a questão profissional um pouco lenta. O que acontece? No dia 9, a gente tem o Marte ingressando também na sua casa de carreira. Só que o Marte em Touro, ele é lento e tal. Esse período ele não é muito frutífero para novos trabalhos, para buscas de novos trabalhos. Ele é melhor assim para você colocar um foco em melhorar a experiência, melhorar o processo de produção, né? Melhorar a produtividade, organizar o teu dia a dia de trabalho, tornar a coisa um pouquinho mais prática, né? Realmente o ajuste das atividades cotidianas acaba trazendo resultado melhor do que buscar alguma coisa fora, tá? Até porque pode dar um certo trabalho se vocês quiserem buscar alternativa fora da empresa onde vocês estão, quiser mudar de carreira, não é um bom momento para isso, certo? Bom, e aí, no dia 20 de março, iniciamos o ano novo astrológico, né? Com o Sol ingressando em Áries, e ele corresponde exatamente à casa 9, então já é um dos impulsos deste ano de 2017 ser muito focado em experiência para vocês leoninos. Então, e também assim, tem que ficar muito atentos com as oportunidades que vão surgindo no ambiente de vocês em torno do aprendizado, tá? A atividade, a energia, ela tá forte para esse setor, como também, como eu disse para vocês, para viajar, para buscar justiça, para melhorar a capacidade de aprendizado e de experiência de vocês em um sentido geral. Bem, no mês de abril, a gente começa já no comecinho mesmo, no dia 6 de abril, com o Saturno entrando no movimento retrógrado no signo de Sagitário, que é a casa do amor, a casa dos filhos, a casa do romance, da alegria de viver. Leão já é um signo que é cheio de energia e de alegria de viver, só que essa presença do Saturno aqui, ela incomoda, tá? Então pode ser um período, ele vai até o mês de agosto, tá? No movimento retrógrado, pode ser um período em que cai um pouquinho do brilho do dia a dia. Ainda assim, o senso do dever, o senso do realizar as coisas um passinho de cada vez é pedido. Então, mesmo nas questões amorosas, tudo pode ficar um pouco tenso, complicado, pode sentir um pouquinho de falta de contato, falta de afeto, mexe um pouco com a carência, a falta de objetividade também atrapalha um pouquinho nesses assuntos, enfim. E ele retarda tudo. Então, por exemplo, para quem está iniciando um relacionamento, pode sentir que nesse período a coisa dá uma esfriadinha, né? Mas depois ele volta no movimento direto no mês de agosto, tá? Então é temporário mesmo essa esfriada aqui que dá no Saturno retrógrado na casa 5. A outra questão que pode acentuar é uma saudade de algum amor que passou, assim, principalmente para quem tá solteiro, finalizou o relacionamento, pode ter uma coisinha lá voltando atrás, uma faltinha assim, né, do outro, e isso pode pegar um pouquinho mais tenso. O Saturno, ele é frio, ele tem uma característica de limitação, de restrição, então ele fecha um pouco essa casa aqui para os leoninos, não é muito bacana, porque Leão já é um signo muito expansivo, cheio de motivação, de alegria, né? Mas o mês de abril ele é tenso para todos os signos, porque nós temos o Júpiter desde fevereiro entrando no movimento retrógrado, como eu falei para vocês. A gente teve a Vênus no mês de março, vai até o dia 15 de abril. Agora temos o Saturno.
E ainda teremos no dia 9 o Mercúrio, no movimento retrógrado na casa 10, e vocês a casa da carreira. Ou seja, tudo lento, tudo assim um pouco problemático, talvez não gere tantos conflitos realmente em termos de tensões maiores, mas que as coisas ficam com aquele ar assim de nada flui, nada, sabe, perde um pouco do brilho, tudo lento, tem que colocar muita força. Esses aspectos e essas movimentações retrógradas junto com os aspectos que acontecem no mês de abril torna um pouco necessário a introspecção, a avaliação mental mesmo, mais do que a empreenderação. Não é um momento para nada muito movimentado. Como também a gente tem no dia 7 de abril o Sol, que vai formar um aspecto de oposição ao Júpiter, ele pega exatamente as casas de experiências e conhecimentos. Então, é mais favorável para vocês leoninos fazerem um curso, ou então para quem é da área mais espiritualista, quem gosta mais desses assuntos, mergulhar um pouquinho nessas questões espiritualistas e filosóficas, buscar mais experiência, quem é mais do lado racional, da mente racional também, trabalhar um pouco mais na intelectualidade, porque não é um período que promove assim muita expansão e crescimento. Até a questão às vezes do diálogo fica um pouquinho chata, assim, sabe? A argumentação um pouquinho às vezes elevada, a dificuldade para chegar em um meio termo, assim, não é um momento muito favorável aqui no mês de agosto. Agora, a gente tem no dia 29 de abril, que é bem interessante, o Nodo Lunar Norte entrando no signo de vocês, né? Ele vai entrar no dia 29 exatamente, e o signo de Leão está muito ativado nesse ano de 2017, né? Pelos eclipses, o Nodo Lunar Norte. Agora, o Nodo Norte na casa 1, ele tem um ponto, existe um eixo nodal, né? Então, a gente tem o Nodo Norte, que é a cabeça do dragão, e o Nodo Sul, que é a cauda do dragão. Então, nesse período, o Nodo Norte entra em Leão e o Nodo Sul entra em Aquário. A casa que representa vocês fisicamente, representa a vitalidade, o corpo físico, a energia física. E a casa 7 que representa o outro, os compromissos, a troca mesmo. Então, essa movimentação do eixo nodal traz para vocês, principalmente na casa da individualidade, aqui na casa do eu físico, o impulso de vitalidade bem legal, tá? Para vocês leoninos. Então, aproveita essa fase, porque a imagem fica em alta, fica em evidência, vocês têm uma oportunidade de reconhecimento mesmo daquilo que vocês produzem em um sentido geral. O foco vai ser bem puxado para vocês. Agora tem que ficar atento, né? Porque o Nodo Sul, ele tem uma característica um pouquinho mais tensa, né, mais maléfica, mais de prejuízo mesmo, e ele está posicionado na casa 7. Isso não quer dizer que vocês tenham que sempre priorizar o ponto de vista de vocês em detrimento do outro, tá? O equilíbrio aqui é sempre uma coisa pedida. Agora, tem sempre que ter um discernimento, vamos dizer, uma consciência do que é partilhado, do que depende da opinião, depende do outro. O foco tá mais positivo para vocês do que para o outro, de uma maneira geral, tá? Maio a gente tem um Mercúrio, né, voltando ao movimento direto, né, que eu falei para vocês que ele entrou em abril, lá os 4 planetas em abril, e ele vai acontecer no setor 9, novamente, né? Agora, esse Mercúrio na casa 9, ele é bem interessante para quem estuda, para quem depende, por exemplo, de transmissão de conhecimento, quem lida, né, na carreira ou de alguma maneira com ter que transmitir experiência, conhecimento, ensinar de alguma maneira, ele é muito benéfico. E também ele favorece, por exemplo, se vocês tiverem algum assunto mais burocrático em andamento, que está aguardando alguma aprovação, alguma autorização, aí ele pode acontecer a partir desse período aqui do dia 3 de maio, mas depois mais para frente a gente ainda tem mais movimento retrógrado do Mercúrio, ok? Nesse período aqui, ele favorece, no mês de maio, favorece autorizações. Se você estiver aguardando uma chamada para concurso público, para uma recolocação, em algum sentido, tudo que depende de notícias, né, acaba sendo de uma maneira geral aqui favorecido, certo? E aí, no mês de maio, nada assim muito interessante,
além do dia 29, que aí a gente tem o Marte ingressando no signo de Gêmeos, formando um aspecto tenso com Saturno em Sagitário. Saturno vai estar no movimento retrógrado ainda. E o que isso representa? Representa que o eixo dos relacionamentos, amores pessoais, relacionamentos impessoais, toma uma atenção, tá? A gente tinha falado que o Saturno retrógrado ali na casa 5 é prejudicial, dá um sentido de falta. Agora, esse Marte em Gêmeos leva vocês para busca. Então, assim, é uma energia bem contraditória mesmo. Por quê? Marte em Gêmeos dispersa, amplia o contato, só que ele amplia o contato no nível impessoal. E o Saturno em Sagitário restringe no nível pessoal. O que pode levar a alguns desapontamentos para quem está buscando um novo relacionamento. Então, vocês têm que estar muito conscientes, porque vocês podem conhecer muita gente bacana, mas transformar esse primeiro contato em alguma coisa mais sólida, mais palpável, pode ser bem difícil nesse princípio, né? É temporário, como eu falei para vocês, mas pode dar um pouco de trabalho realmente. Então, até ter aquele sentimento assim de, puxa, não gostou de mim, eu gostei tanto dele, não gostou de mim. Pode ter esse tipo de sensação. Se valer realmente a pena, gente, invista, espera um pouco. Em agosto, Saturno volta ao movimento direto, aí sim coloca a energia para funcionar, certo? No mês de junho, a gente tem essa casa 9 de vocês totalmente ativada novamente com a Vênus formando um aspecto com Urano. Muito legal, porque a Vênus com Urano traz motivação, novidade, agito ali, né? Uma coisa que a casa 9 representa os desejos mais elevados, os interesses mais elevados, da mente elevada, o aprendizado mais elevado. Só que Vênus representa desejo, né? E o Urano representa novidades, representa tudo que é inusitado. Então, é um período em que vocês podem ter alguns interesses muito diferentes, em termos de entretenimento de maneira geral, para satisfazer algumas coisas do dia a dia, né? Até contato com pessoas interessantes aí, diferentes. Agora, Vênus rege dinheiro, né? Rege finanças, em um sentido geral. Esse aspecto acentua muito o desejo, né? A vontade de gastar. Então, tem que ficar muito atento aqui, porque vai acentuar mesmo, ok? Por exemplo, gastar com livros, gastar com o ensino, com aprendizado, com coisas nesse sentido, ok? Tudo para melhorar a intelectualidade, né? Bem forte. Bom, e aí temos a casa 12 de vocês sendo ativada pela presença do Marte em Gêmeos. Essa casa é uma casa um pouco tensa, envolve os medos, e o Marte passando em Câncer aqui, ele acentua o sentido de autoproteção. Leoninos precisam lidar, assim, encarar a questão do medo nesse ponto, porque o que acontece é que vocês podem perceber um certo medo disparando, surgindo, né, se mostrando, mas ao invés de querer resolver, se proteger. Então, assim, a capacidade reativa, o comportamento reativo, ele pode ficar muito em alta, o que não é uma coisa muito benéfica, né, porque pode gerar um pouquinho de resistência contra o novo, contra as coisas novas que podem surgir durante o período. Ele exacerba mesmo essa questão de autodefesa bem intensa. Agora, no mês de junho ainda, vocês vão ter, a gente tem a Vênus ingressando no signo de Touro, que é a casa da carreira. É um dos posicionamentos bem, umas entradas aqui de signo, de planeta no signo, bem interessantes para vocês, para resultado profissional, tá? Touro é um signo de constância, assim como é Leão, um signo fixo, né? E a presença da Vênus aqui, ela traz benefícios. Vênus rege dinheiro, rege o desejo, o prazer. Então, é bem possível que nesse período alguma sensação de realização em termos profissionais se acenda ali. Não necessariamente que vocês recebam promoção, tá? Isso não representa necessariamente promoção. Pode até acontecer, enfim, dependendo das condições individuais de cada leonino. Mas ela acentua muito esse ponto. E também tem uma questão que, assim, a Vênus em Touro mexe com desejo, né? Mexe com a intensidade do desejo.
E aí vocês podem ver isso em termos profissionais ficando muito acentuado, como também na questão amorosa, tá? Os desejos ficando muito acesos, as paixões muito acesas ali, né? No dia 9 de junho, o Júpiter volta ao movimento direto na casa 3. Sai uma fase mais tensa da questão da comunicação e ele facilita um pouquinho mais o fluxo, torna um pouco mais leve, menos julgador, mais disposto ao diálogo, mais fácil mesmo, mais tranquila a coisa. Se preparando, né? Porque daí em outubro ele muda de paisagem, aí ele entra em Escorpião, certo? Bom, e aí a gente tem depois um aspecto aqui no dia 25 desse próprio, do Marte que está passando lá em Câncer, formando um aspecto com o Júpiter aqui em Libra, né? Então vai envolver esse período de superação de dificuldades que envolvem a comunicação. É também um período em que, assim, documentos, coisas que estavam meio emperradas, podem ganhar um fluxo um pouquinho mais fácil aqui a partir desse momento, principalmente se envolver o assunto de justiça em um sentido geral, tá? Julho não é um mês assim de muitas questões envolvendo vocês leoninos, né? Nesse período a gente não tem planetas transitando pelo signo de Leão, mas a gente tem alguns aspectos assim interessantes. Por exemplo, no dia 18 de julho, a Vênus, que estará passando pelo signo de Gêmeos, vai formar um aspecto benéfico com Júpiter. Então, facilita muito a questão da expressão. Esse tipo de aspecto é bacana para quem lida com o público, quem precisa se expressar para grupos, quem tem a necessidade de iniciar novos relacionamentos, fazer amizades, se envolver com conhecimento coletivo. Ele é bastante favorável nesse ponto aqui, vocês podem ter benefícios. É legal também porque Vênus e Júpiter são os dois planetas que regem prosperidade, né? E aqui, por meio de outras pessoas, pode se abrir um caminho para lucros, né? Até um dos pontos em que favorece muito questão de negociação, compra e venda, tudo que envolve negociação financeira, ok? Bom, e depois também nós vamos ter no dia 24 essa Vênus mesmo fazendo um aspecto com o Saturno, né, em Sagitário. Só que esse aspecto que a Vênus vai fazer com o Saturno em Sagitário já não é tão legal quanto o da Vênus com Júpiter, né? Porque ela vai mexer com o eixo dos sentimentos, né? Os sentimentos pessoais, desejo pessoal e o relacionamento impessoal novamente. O que torna, de novo, essa área bastante acesa, né? E como eu falei para vocês, a gente já tinha visto quando Marte passou por ali. E a ideia é que, assim, a disponibilidade do leonino é fantástica para esse tipo de envolvimento, né? E aí os interesses, eles se formam mais rápido em nível impessoal do que no nível pessoal. Ainda em julho, Saturno está no movimento retrógrado, então ele ainda não é favorável para estreitar laços, né, de alguma maneira. Para quem tem filhos, pode até ser um período em que há algumas necessidades aqui de trabalhar com os filhos dentro de grupos, né? Por exemplo, algumas dificuldades dos filhos para lidar com grupos, dificuldade para estreitar laços com pessoas, pode ser alguns dos assuntos, algumas dificuldades com os grupos aqui para resolver, principalmente crianças, né? Já para quem é adulto mesmo, mexe na questão dos relacionamentos e desejos. Desperta o interesse comum, a capacidade do entretenimento, a facilidade para estabelecer contato, mas não facilita vínculo, tá? Então, só para ficar, nada para relacionamento muito sério. Em agosto, temos mais 2 eclipses que vão afetar bem intensamente o Leão. O primeiro vai acontecer no dia 7 e vai pegar o signo de Aquário, que corresponde à casa 7 de vocês, tá? Então, a gente tem o Sol passando no signo de Leão e a Lua passando no signo de Aquário, e eles vão fazer um eclipse lunar no dia 7. Então, aqui mexe com a questão do compromisso. O mês de agosto já pega um pouquinho mais pesada nesse assunto aqui de compromissos. Não tanto tenso, né? Depende, e para algumas pessoas ele pode vir mesmo como um momento em que pode ser um pouquinho difícil tomar algumas decisões nesses âmbitos, mas para a grande maioria das pessoas ele vai dar um impulso
para justamente lidar com o outro, com a troca, o que envolve o compromisso propriamente dito, casamento, relacionamentos mais longos, coisas nesse sentido. Vai acentuar esse setor, então ele fica em evidência e tanto pode trazer os impasses para serem resolvidos, como chegar um momento que fala, resolvi, tá claro agora, é isso mesmo que eu quero. E junto no mês de agosto, né, que o Sol já entrou no signo de Leão, ele vai aplicar um aspecto harmonioso com o Saturno em Sagitário. Nesse dia, o Saturno está em vias de voltar ao movimento direto, né? Ele volta ao movimento direto no final de agosto. Agora, esse é um aspecto legal porque ele pega a casa do eu físico e a casa do prazer. Então, o mês de agosto, para os leoninos, acentua muito a questão do relacionamento, tá? É o mês em que pode ser muito favorável o início de um novo envolvimento para quem está buscando, né? Para quem já está, ele estreita laço. Saturno é bem forte nessa questão do compromisso, do centralizar a coisa, realmente assumir, tá? Então, pode assumir definitivamente ali. E aí no dia 25 de agosto, o Saturno volta ao movimento direto, ufa, né? Porque o Saturno retrógrado é um pouquinho intenso. Bom, em setembro, nós temos aqui o movimento do Mercúrio que volta direto em Leão, né? Se vocês vão pegar uma fase retrógrada do Leão, do Mercúrio em Leão, desculpa, no signo de vocês ali. E o Mercúrio, ele mexe um pouquinho com a comunicação, mexe um pouquinho com a memória também, principalmente com as coisas básicas, tá? Então vocês podem ficar um pouquinho avoados ali nesse período de fim de agosto e começo de setembro. Aí no dia 5 ele volta ao movimento direto, tá? E no dia 12, aí a Vênus estará já transitando no signo de vocês e vai formar um aspecto com o Saturno, ou seja, agosto e setembro envolve relacionamentos em todos os sentidos para vocês leoninos, tá? Tantos relacionamentos com compromisso, para quem é casado, como para quem está namorando ainda. E para cada um ele vai se mostrar de alguma maneira, né? Ele traz à tona esses assuntos, mas depende da particularidade de cada mapa ali, porque os eclipses principalmente, né, que vão acontecer no mês de agosto, se a coisa não tá fluindo muito bem, ela emperra mesmo, né, e aí precisa resolver ali, tá? Em outubro a gente tem o Júpiter ingressando no signo de Escorpião, corresponde ao setor do ambiente doméstico de vocês, ele vai ficar um ano ali, então aí pode acontecer algumas coisas interessantes, reformas, mudanças, o foco fica ali também, às vezes é só uma atenção que vocês querem dar um pouquinho a mais para esse setor, tá? Mergulha a atenção mesmo nesse ponto aqui, né? Vai fundo, então é bem interessante. Em novembro a gente não tem nada muito marcante e já em dezembro o Saturno vai ingressar no signo de Capricórnio e aí é a casa do trabalho diário, a casa que envolve a saúde para vocês, né? Então ela vai ficar 2 anos e meio nesse ponto, nesse signo de Capricórnio. Esses assuntos podem ganhar um pouquinho mais de atenção, podem perder um pouquinho da vitalidade natural do signo de Leão, ele baixa mesmo um pouco, tá? Diminui o ritmo um pouquinho. E para a questão profissional, né, do trabalho do cotidiano, requer metodologia, organização. Quanto mais vocês conseguirem se adequar nos processos de trabalho, organizar o processo de trabalho, tornar a coisa assim bem estruturada mesmo, mais sucesso vocês conseguem, tá? O sentido do Saturno é organização, planejamento e estrutura, não dá para fugir muito disso. Ele é um pouco fechado também, então pode ser uma fase em que profissionalmente vocês precisam trabalhar forte para poder depois colher os resultados, ok? Então, para vocês leoninos, estas foram as previsões para o ano de 2017, ok? Se vocês precisarem entrar em contato comigo, aí no final do vídeo tem todos os meus contatos e eu deixo um feliz 2017 para todos vocês. Até o nosso próximo vídeo.